Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a paz e a graça de Jesus. Muito bom estarmos juntos, é sempre uma oportunidade rica que devemos aproveitar para contemplar a formosura do Senhor. Ela sempre nos inspira, e todas as vezes que nós cantamos e pregamos aqui, é a palavra de Deus que está sendo anunciada. E esta palavra, ela é espírito e vida, ela é lâmpada que nos ilumina. Então, nós vamos, nesse instante, ler a palavra de Deus, que encontra-se em Neemias, capítulo 9, verso 6 em diante. Aliás, o 6, e depois nós iremos para Isaías 45, e 5, os 5 e 6. Então, são dois textos que eu gostaria de ler hoje com vocês. Os que estão com os celulares ligados, se possível, desligar para que a gente não tenha nenhum embaraço na compreensão da palavra de Deus. Nessa tradução diz assim: só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há. E tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Agora Isaías 45, 5 em diante diz: eis que eu sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa, não há Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem sou, para que saibam todos que do nascente ao poente não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe nenhum outro. Você pode dizer amém? Vamos tomar assentos. Queridos, aqui está Deus se apresentando como de fato Ele é, e aqui não há nenhuma megalomania, porque Ele não precisa de nada disso. Ele é, Ele não está. Ele é o centro de todas as coisas. E aqui simplesmente Ele está sendo claro. O que há aqui é a objetividade divina. É Ele colocando-se à disposição do nosso olhar e da nossa contemplação para vê-lo como de fato Ele está se apresentando aqui. Então, uma pessoa sábia, uma pessoa de fé e de bom senso vai contrariar a Deus? O que vocês acham? A gente tem o poder de contrariar este Deus? E se Ele está sendo tão objetivo e tão claro, mostrando que não adianta buscar outro, porque não existe, por que tanta gente hoje insiste em buscar outros além dele? É uma pergunta interessante, não?
Bom, queridos, nós estamos hoje finalizando aquela reflexão que desde a reforma, o dia de outubro, quando nós iniciamos, hoje nós estamos para falar sobre o último sola da reforma, que é exatamente a glória somente a Deus. Nós passamos por todos os outros, mostrando somente a Escritura, somente a graça, aliás, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e hoje a glória somente a Deus. E ele sempre se apresentou como o único Criador de todas as coisas. Lá no livro do Gênesis, nós encontramos o primeiro verso, simplesmente dizendo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Está tudo resolvido, tudo existe nele. Então, por que foi necessário que os reformadores precisassem levantar mais uma vez, erguer esta coluna? Por quê? Porque os homens contrariam Deus e muitos deles querem, de alguma forma, ocupar o lugar de Deus. Esse lugar que ninguém poderá ocupar. Tem muita gente levantando uma bandeira para se apresentar como Deus. E isso foi evoluindo. A gente pode ver os faraós do Egito antigo, não é? Quantos deles exigindo verdadeira adoração, não é? Entre aspas, eles estavam ali, de alguma forma, se apresentando. Eles eram considerados deuses vivos. Isso está registrado, porque eles se apresentavam como que acima da humanidade e, portanto, evocava para si títulos completamente impossíveis, que só pertence a Deus. A gente vê Nabucodonosor, não é? Quando ele erigiu aquela estátua, requerendo verdadeira adoração, sob pena de qualquer pessoa que resistisse ir para a fogueira, não é? Ser queimado. A gente vê o Alexandre o Grande, ele se declarava filho de Zeus, após ser proclamado divino no Egito, não é? Ele chegou a ser proclamado divino. Eles, baseado no poder, ele se arvora desta posição. Imperadores romanos, a gente vai encontrar vários, né, com destaque aí para alguns deles, como César Augusto, Calígula, Domiciano, esses até que se destacaram nesta vaidade, nesse orgulho e nessa soberba. O Calígula exigiu ser chamado Deus, e ele ordenou que construíssem estátuas dele nos templos, para você ter uma ideia. E hoje a gente tem figuras como lá o ditador da Coreia do Sul, né? Você aliás, do Norte, desculpem, e o ditador da Coreia do Norte, há um dia que, se for pego alguém rindo, ele vai pagar uma pena caríssima, porque no dia que
o pai dele faleceu, ninguém pode rir. Se aproximar do local onde estão os restos mortais, tem que ter uma reverência, uma verdadeira cerimônia. Então, é uma coisa assim muito presente. Agora, a gente observar tudo isso em pessoas que estão no nome delas mesmas e do poder político, econômico, financeiro e tantas outras estruturas de domínio deste mundo, é uma coisa. Agora, isso pode piorar. Isso piorou ao longo da Idade Média a gente vai verificar que essa coisa não ficou apenas nestes que em seus próprios nomes procuraram esses títulos e exercer esse tipo de dominação. O estarrecedor é quando a gente vai encontrar isso no poder papal. Aquele que parte de uma premissa, aprendeu de Cristo. Toda a sua formação e proposta é pregar o Evangelho, é proclamar a verdade divina, é fazer em nome de Jesus, e distorcer tanto, a ponto de também, de alguma forma, levantar essas bandeiras para eles próprios. Quando a palavra, o ensino de Cristo diz exatamente o contrário, e orienta o tempo inteiro. E os apóstolos que estabeleceram a verdadeira doutrina, agiram exatamente em contrário a tudo isso. Mas, com o passar do tempo, perderam completamente a forma. E por isso a reforma, na tentativa de fazer voltar a forma. Foi exatamente o que se deu. A gente vai encontrar, olha, o poder papal, especialmente durante a Idade Média e o Renascimento, alcançou um status de autoridade divina, que frequentemente o colocou na esfera do que poderia ser chamado de divindade funcional. Subiram muito. E então a gente vai ver algumas coisas que eles fizeram, contrariando este princípio que é glória somente a Deus, essa doutrina, esse ensino. Eles procuraram um poder sobre a alma humana. Já pensou um homem aqui na terra, investido de uma autoridade, e para isso usando ensinos daquele que disse: aprendam de mim, eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim todos. Aquele que ensinou tudo isso, agora alguém em nome dele estava querendo exercer poder sobre a alma humana, mesmo depois que partiu daqui. Já pensou? Então ele se julgava no poder, e o poder dele poderia encurtar ou até evitar, diminuir completamente o tempo de uma pessoa naquilo que eles chamaram de purgatório. Inventaram isso e disseram que o sangue de Jesus não nos purifica completamente de todo o pecado, fica uma parte que vai ser paga através de sacrifícios,
de esforços e de pagamentos, e essa parte a pessoa vai ficar no lugar aí intermediário, e precisam, muitas vezes, ele fez proposta, o líder da igreja, usando o título de representante de Deus na terra. E não era que era um representante, era o representante. Enquanto ele estiver naquela cadeira, o poder está com ele. Então, vocês vejam como a coisa ficou distorcida. E então, se alguém comprasse a bula assinada, aquela indulgência assinada com a assinatura dele, a alma influenciaria lá no purgatório e ela sairia com brevidade, de acordo com a quantia. Ele tinha esse domínio e esse poder. Então buscaram, de alguma forma, um poder que está além do humano. E aí a gente precisa avisar novamente, vamos voltar à forma. Essa glória de alguém fazer uma assinatura e mandar na alma humana além daqui, isso pertence a quem? A Deus. Isso não está com o homem, mas a igreja instituída, estabelecida, de lá e de cá, que está hoje, continua, porque a pregação do purgatório existe, e para nós não existe, porque não está no ensino de Jesus. Então essas coisas de alguma forma ainda estão valendo para alguns. Depois a infalibilidade papal também foi outra afronta, não é? Porque não há, a Bíblia diz que não há esse tipo de homem na terra que seja justo e nunca peque. É uma fundamentação bíblica muito grande, mas também estabeleceram. Então, uma pessoa que é infalível, conforme foi determinado no Concílio de Vaticano I, né? Essa posição poderosa, que declarando uma coisa, ele não está sujeito a erro. Isso só Jesus, não é? Qual o ser humano que não está sujeito a erro? Então é preciso a gente pregar novamente que glória é só a Deus, não pode ser dada a nenhum ser humano. E como único representante de Deus, olha que Bonifácio VIII chegou a dizer: portanto, declaramos, dizemos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao romano pontífice. Não dá para a gente dizer amém, não é? Aí a gente diz amém, não. Não amém, irmãos. É não amém. Então toda a pessoa precisa estar sujeita, para a salvação tem que estar ali prestando essa reverência. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que dizer diante dessa realidade: glória somente a Deus. Não é verdade? Depois vem o poder dele, tanto de tirar aquele que está lá no purgatório e apressar, diminuir o tempo dele e liberá-lo, como também de excomungar quem está aqui para não entrar no processo da salvação. Olha que poder também enorme, não é? Foi excomungado pelo Papa, o diabo tomou conta. Também não podemos aceitar que o homem detenha esse poder, não é?
canonização e milagres, né? Ele determina, através de uma observação dele próprio, junto com as autoridades dele, diz quem é santo, quem não é, e quem pode ser objeto até de culto, não é? Porque quantos lugares não são invocados os nomes dos santos, que foram canonizados a partir de uma avaliação, de um estudo, de um acompanhamento da vida da pessoa, e finalmente ele tem o poder de definir quem é santo ou não. Esse poder também não está com o humano, nenhum ser humano pode estar investido dessa autoridade. Se tiver, ele já está mais do que perdido, porque o ser humano não tem estrutura para este tipo de poder nessa dimensão. Nenhum ser humano, ele iria cometer aberrações caso isso existisse. Então, essas heresias todas, né, tentaram roubar a glória de Deus, mas Deus continua dizendo o que a gente falou na leitura. Ele é único. E aí, esses homens buscando essa glória se depararam com um grande problema. Qual é o problema? Vamos para Isaías 42:8. Vamos ver qual foi o problema com o qual eles se depararam. Olha o Senhor dizendo aí: eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Você pode dizer amém? A glória de Deus, meu filho, não é dividida com ninguém. Olha aqui: não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. E aí, como Deus não divide a sua glória, quanto mais eles forçaram a barra para se apropriar da glória de Deus, mas entraram numa situação extremamente complicada, de erros, de enganos, de violências, de mentiras. Olha a perspectiva, olha onde levou a coisa. Se julgaram até no direito de tirar os bens de uma pessoa, queimá-la na fogueira e dizer que está agindo com coerência com o Evangelho. Olha como um abismo chama outro abismo. Foram ficando cegos, sem direção, perdidos, completamente fora dos trilhos do Evangelho, agindo malignamente, enganando e sendo enganados. Esse é o resultado de homens que buscam aquilo que Deus não oferece. Ele não divide essa honra, essa sua glória com nenhum outro ser. Essas pessoas se perderam. Olha Lucas 17:10. Assim, igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Aqui é uma régua divina dizendo: olha, quando você fizer tudo o que eu mandei, quando você pregar para o mundo inteiro, olha Paulo, quando você conseguir arrebanhar pessoas e pregar o Evangelho de modo eficaz, eficiente, abundante, e você gerar muitos resultados e muitos frutos,
Fique do tamanho que você é. Você não fez nada além daquilo que eu mandei. A glória não é sua. Considere-se um servo inútil. E por isso ele mesmo afirmava e escreveu: eu não quero que ninguém me enxergue além daquilo que eu sou. E ele se considerava o menor dos apóstolos. E ensinou a gente a considerar os outros mais do que a nós mesmos. E ele apontou sempre para aquela direção em que o maior homem nascido de mulher apontou, quando ele disse, João chegou a dizer em relação a Jesus: convém que ele cresça, eu diminua. Essa é a posição de quem carrega o espírito do Evangelho. É de quem compreendeu que a nossa missão aqui não é dominar sobre os outros, mas é servir. Esta é a recomendação, porque o nosso mestre, o Deus conosco, Emanuel, Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou forma humana, tornou-se semelhantes a cada um de nós. E este Jesus tirou a roupa, se preparou, cingiu os lombos e pegou uma bacia, pôs água e foi lavar os pés dos discípulos. Diga amém. Você está preparado para fazer isso? Como seria maravilhoso se ao longo de toda a história da igreja, durante esses 2000 anos, os homens tivessem seguido o exemplo de Jesus. Não teria havido santa inquisição, porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Se os homens estivessem buscando de fato a glória de Deus, eles estariam valorizando o próximo, buscando compreender cada um, se esforçando na perspectiva de ensinar não as suas invenções e tradições e acréscimos, mas eles estariam simplesmente ensinando as sagradas letras que podem nos tornar sábios para a salvação, as sagradas escrituras. Se eles tivessem ficado apenas na doutrina dos apóstolos, teria um outro resultado. E demoraram muito na trilha contrária e, portanto, levaram muitos à perdição, conforme Jesus afirmou. Ficaram na porta, nem entravam, nem deixavam entrar os que queriam entrar. Jesus falou isso ou não? Foi isso que fizeram ao longo de muito tempo. E não foi com facilidade que houve a reforma, foi com muito esforço, foi com sacrifícios, inclusive de vidas que foram perdidas, para que pudessem apontar que estavam deformados em relação àquilo que Jesus havia ensinado, e portanto insistiram no erro. Vejam que eles que se apresentavam como infalíveis, sem possibilidade de erro, se o assunto fosse fé e moral. Veja o que Tiago diz. Olha, Tiago, meio irmão do Senhor, aqui, Tiago 3, verso 2, afinal,
Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Aqui estava este homem e conviveu na mesma casa com Jesus, filho de Maria com José, e agora estava dizendo, todos nós tropeçamos, mas o Papa diz não, o Papa é infalível. A gente vai ficar com quem? Com o documento oficial da tradição, ou a gente vai ficar com a palavra de Deus? Claro que é com a palavra de Deus. Olha, tem aqui em Tiago também 2:10, porquanto quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Quem conseguiria essa posição por si mesmo? Então, esse tipo de posição era usurpar, pois Eclesiastes 7:20 diz o quê? Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra, que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Não existe esse ser humano. Nem Maria, feita de corredentora. Maria, que na visão distorcida e deformada desta igreja, diz que ela não carregou o pecado original, ela não faz parte da raça humana, não é? Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. O pecado de um homem atingiu todos os homens. Mas começaram a lutar contra essas verdades, mostrando então seres humanos que estavam aqui de brincadeirinha, estavam armando um circo, porque José era um palhacinho do circo, casado, mas não conhecia a mulher. José era um macho, um homem, Maria uma fêmea, e depois tiveram filhos. Enquanto Jesus não nasceu, ele não a conheceu como mulher, como amante, alguém que vai para a cama com seu macho, seu marido. E ela fez isso com toda a liberdade e santidade do mundo, que Deus não atribui aí isso como pecado, mas isso é bênção do Senhor, isso é realidade da vida humana. E ali estava uma humana casada com um humano, portanto macho e fêmea. Deus nos fez macho e fêmea, diga amém. E é tanto que a Bíblia vem com tanta clareza que fala de seus irmãos, suas irmãs. E quando Jesus se reporta a esta mulher, que eles disseram que ela não cometeu pecado, que ela também não morreu, foi arrebatada, assunto aos céus, não passou pela morte. Ninguém sabe onde encontraram isso, na cabeça de uns malucos. Invenção, não há nenhuma prova disso e nenhuma referência bíblica disso, mas ao contrário, há referências bíblicas contrárias. Jesus, procurado por sua mãe e seus irmãos, chegaram e não conseguiram acesso muito fácil, porque ele estava num ambiente que não permitia tanta facilidade, dada a multidão. E então ele estava também num ambiente fechado, e a mãe e os irmãos ficaram lá fora. E ela pediu para alguém, disse, vai avisar para ele lá, e sua mãe e seus irmãos estão aqui. Alguém avisou, e chegou alguém na presença de Jesus. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querendo falar-te. Ele olhou e disse, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E apontou para os que estavam assim, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai, este é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs.
Diga amém, glorifique a Deus. Mas uma igreja pervertida inventou isso para enganar a gente. E cabe a nós falar hoje sobre a quinta sola da reforma. Glória somente a Deus. Não há corredentora, há o Redentor, Jesus. Isso sim. É por isso que a gente tem que voltar a essa forma, tentar trazer muita gente que ainda não entrou nessa forma. Você precisa glorificar a Deus, você precisa crer em Deus para ser salvo. Quando o carcereiro de Filipos procurou saber o que farei para ser salvo, a resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Diga amém. Então, queridos, Maria nunca quis essa posição, nunca a buscou. Ela é exemplo para nós hoje de obediência a Deus, de louvor a Deus. No louvor que ela expressou para Deus, o que ela deixou registrado foi que Ele, Deus, atentou para a baixeza de sua serva. Ela conhecia, ela se enxergava no processo todo. Ela foi cheia da graça de Deus, do favor imerecido, da escolha preciosa do Senhor. E o Senhor purifica a mim da mesma forma que a purificou e purifica qualquer um que crê. Ele nos purifica mediante a confissão e nos enche do seu Espírito Santo. Qual a diferença dele ter enchido ela do Espírito Santo, tendo-a purificado? Aí não, eu tenho que inventar uma outra classe, botar uma quarta pessoa agora na Trindade. Não, meu filho, vamos glorificar somente a Deus, amém? Então, a gente volta a esta situação aqui, mostrando que não há homem que possa se arvorar deste poder e desta posição. Provérbios 29, 20, verso 9, olha, quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? Como é que a gente pode fazer isso? Se a gente não confessar, tem jeito? A gente pode dizer: não, eu sou diferente, eu consegui até hoje não pecar, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por ações. Tem alguém? Não pode. Quem pode declarar isso? Quem pode? Você diz que pode? Você diz: eu sou bonzinho, eu posso. Se fosse pegar os teus pensamentos hoje e botar no YouTube lá, você ia querer? Tudo que você pensou hoje, só hoje, tudo que você olhou e pensou, falou, imaginou hoje, só hoje, você gostaria de ter esses pensamentos todos expostos? Só pode confessar isso, sabe quem? Quem confessa a Jesus. Olha quem é que pode confessar isso. Filipenses 2 e o verso 9 em diante. Para confessar isso, eu estou com a consciência limpa, e graças a Deus nós estamos oferecendo o culto aqui hoje, dizendo: eu estou com a consciência limpa, porque eu sei que o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo o pecado. Não é que a gente nunca pecou, é que o sangue de Jesus veio e nos purificou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar.
purificar de toda injustiça. Quem está purificado de toda injustiça por ter confessado a Jesus, pode dizer: a minha mente está tranquila, o meu coração pacificado, e eu estou adorando a Deus. Eu entrei na presença dEle pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Jesus, que diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer pessoa que quiser se meter nesse meio está errado, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É nessa segurança que nós estamos. Nós voltemos então ao texto. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima. Ih, está errado ali? Acima? Não é o nome igual a mãe, não? Igual a Maria, não? Quando disseram que ela é corredentora, então lhe deu um nome igual da sua mãe. Não. Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Se você não se dobrou e não confessou, você ainda não experimentou a salvação de Deus. Por isso sua mente ainda está carregada e você encontra uma dificuldade em glorificar a Deus, em exaltar a Deus, e você se acha inferior, diminuído, pequeno, impotente, incapaz. Você não vê acessibilidade, apesar dele estar dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está chamando: vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E as pessoas não entram. Por quê? Porque ainda não fizeram isso. Ainda não se quebraram, não se quebrantaram. E Deus não rejeita um coração quebrantado. Coração orgulhoso, soberbo, se assumindo no processo, meu filho, você vai se esmagar. Aquele que é divertido muitas vezes endurece a sua cerviz, será um dia quebrantado sem que haja cura. O camarada vai para o inferno sabendo que é porque não confessou, não se humilhou, não reconheceu, recusou-se a crer. A palavra está na tua boca, no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos, mas a pessoa não guarda, a pessoa não acolhe, a pessoa não quer, a pessoa não se disponibiliza, a pessoa se fecha. Escuta a mensagem, mas não deixa ela entrar, e palavra que não entra é como semente às margens do caminho. Vem as aves dos céus e tira, a Bíblia diz: vem o diabo e arranca do coração. Agora, se você guardar no coração, como o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, você vai se deparar com o gozo da salvação, a segurança eterna de que sua vida está em Deus. É esta a convicção que a palavra de Deus traz para a gente, e é preciso a gente se quebrantar. Olha, há um convite maravilhoso, Salmo 95 e o verso 6, o que é que diz? Vinde, adoremos prostrados, e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador. Isso é culto. Se a gente veio aqui e não é capaz de expressar isso com realismo, de fazer isso com quebrantamento total, com um foco absoluto em Deus, a gente ainda não gozou o prazer que é estar em Deus.
Romanos 14, 11. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Diga amém. Até quem vai para o inferno vai ter que se prostrar e reconhecer: tu és o único Deus, tu és Deus. O cara não quis nada, mas aqui ele vai ser forçado a se quebrantar, que ele vai receber a condenação da boca de Deus, porque quando ele voltar, ele diz que vai reunir todos, e vai fazer uma separação, como o pastor separa bodes de ovelhas, e vai botar uns de um lado, outros do outro, Mateus 25, 31, e dirá aos que estiverem à sua direita, não é? Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos, olha a sentença, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É duro ou não? Eles vão receber isso da boca de quem? Da boca de Deus. Olha, palavras completamente opostas. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram malignas. Então é tempo da gente pensar hoje: eu tenho glorificado somente a Deus? Ou eu tenho buscado fugas as mais diversas, e eu não tenho examinado bem as coisas? A Bíblia diz: examinai tudo, e devemos examinar tudo e reter o bem. Mas tem gente que vai comendo tudo, se alimentando de todas as coisas, e por fim adoece e não consegue restauração. Mas aqui está Deus, que é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina todo homem, e nele não há treva nenhuma. Quem disser que está nele, está andando em trevas, está completamente equivocado ainda, porque quem está andando com ele sabe a quem está seguindo e a quem está servindo. E ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Imagine a nossa vida de adoradores de Deus se a gente não visse Jesus. Se a gente ir em casa ficar cheio de dúvidas: será se ele existe, que ele não existe? Eu acordei assim hoje, e será se foi o meu pé esquerdo que foi na frente, ou o que é que houve? E essas dúvidas todas, eu acho que eu passei debaixo de uma escada ali, vi um gato preto ainda, e essas bobagenzinhas metendo medo nas pessoas, e eu vou ver meu signo, como é que está. Pelo amor de Deus, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e verdadeiramente serás alimentado, é o que diz a palavra do Senhor para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele coloca a gente na trilha e vai adiante de nós, e a gente vai seguindo os seus passos, ouvindo a sua voz. Essa é a felicidade de um cristão. Não importa se é segunda ou se é sexta, Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso a glória é para Deus. Pensaram a gente fazendo uma comissão aqui
para lotar ônibus, para a gente ir para uma região adorar o Deus regional. E ainda levar uma coisinha lá e tocar em algumas coisas imantadas de poder para ver se a gente voltaria mais iluminado ou não. Fui fazer um negócio, um contrato, e a pessoa, apesar de tão culta, tão especialista na sua área, veio me contar do quanto se sentiu bem, porque fez um sacrifício de rodar, de caminhar muitos quilômetros entre os abismos, as florestas, as matas, os rios, e aquilo como um sacrifício para purgar de alguma forma. E como ele contava, dizendo que aquilo fez um bem enorme, aquelas florestas e aquelas matas. Oh, meu filho, você não conheceu a floresta das florestas. Jesus, o poderoso, o único. Você conhecesse, você iria sentir o alívio e o refrigério 24 horas por dia, porque Ele refrigera completamente. Ele nos guia às águas tranquilas, refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso é felicidade. Mas fazer travessia de matas, a pessoa faz uma resignação, aí sente um certo alívio, como eu acompanhando um outro ali naquelas igrejas da Bahia, né? Aproveitando uma hora de almoço entre o intervalo da empresa, fazendo um curso ali, e vamos aproveitar que a gente... E entraram e ficaram ali prostrados algum tempo, admirados com aquelas figuras, aquela calmaria de um ambiente fechado, não é? Ai, como a minha alma saiu aliviada e tal. Um alívio de Deus é muito maior do que esse, independe, é no chão da vida, entrando, saindo. Claro que você se recolhe a um lugar ermo e se sente bem, mas não é isso que a gente está falando de glorificar a Deus que está com a gente 24 horas por dia, onde fores eu irei contigo, estarei a cada passo. É este Deus que nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros, indo e vindo, entrando e saindo, deitando e levantando, suando, enfrentando tribulações e aflições, sem perder a paz, sem perder a salvação, sem perder a fé. Isso sim, nós precisamos estar potencializados por Deus, é para essa travessia por este mundo inóspito. E Ele disse mais: vocês serão como ovelhas no meio de lobos. E eu te pergunto, é ou não? Eu quando vinha para cá tinha que fazer uma trilha, cruzar um caminho para chegar mais cedo, e eu encontrei umas caras que de alguma forma nos assustou. Talvez se eu encontrasse um animal peçonhento, não tivesse nem metido medo, porque talvez o pneu passa por cima com uma facilidade enorme, mas são piores. É ou não a humanidade aí? Quem é que está destruindo o próprio homem? É outra espécie? Quantos leões aqui, onças e feras estão pegando a gente na estrada? Mas liga antigamente tinha um Bandeira 2, eu nem sei se tem mais, e é bom que não tenha mesmo, porque é uma desgraça só, não é? Então, gente, vamos nos abrigar em Deus, e vamos glorificar a Deus, e viver para Ele. Isso sim. Porque o que a gente precisa é entender. Olha o que ele disse, Deus quando fez a gente. Gênesis 1 e 26.
Então Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Olha a trindade aqui, fazendo a gente conforme, mas isso não é maravilhoso demais? Façamos os seres humanos à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Você pode glorificar a Deus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tem uma expressão do 27 que diz: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Glorifiquemos o Senhor. Você está preservando isso, você está honrando isto, porque Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Nós carregamos o potencial de glorificá-lo como Pai, como Criador, como Senhor da nossa vida. Por que a gente vai inventar outro? A gente tem um modelo maravilhoso, tem ou não? Jesus Cristo botou a cara para fora e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. O Evangelho é isso. Está aqui um resumo do Evangelho. A gente olhar para o ensino de Jesus e fazer o que Ele mandou, o que Ele fez, o que Ele ordenou que a gente fizesse. Então aqui está. E para que é que nós fomos criados? Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13, diz assim, olha, isso aqui está falando um homem que foi a exaustão dos prazeres materiais, mas olha a conclusão que ele chegou no finalzinho. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos. Vamos ler todo mundo agora, ver se a gente tem coragem de dizer. Vamos ver o que é que diz aqui, vamos repetir comigo, escuta bem. Eclesiastes 12 e o 13. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. O seu sapato foi feito para botar no pé. O que você acha se você botasse ele lá no armário e depois de 10 anos você fosse dar uma olhada sem usá-lo? O couro estaria bonitinho? Estava todo derretido, não estava? Você ia ter pó. É ou não? A melhor coisa, a pessoa, cada um aqui está com a roupa, foi feita para a gente vestir, usar, botar na pele, no couro, como diz a história. Já pensou se ela ficar só na ombreira lá, depois de 20 anos, você vai poder usar? A traça comeu tudo. Já pensou, Deus fez a gente para o louvor da sua glória, Ele fez a gente para isso, e a gente não honra a Deus, não glorifica a Deus, e vai glorificar uma série de outras coisas, porque quando você não está cheio de Deus, você está cheio de vaidade, de orgulho, de soberba, de ganância, de inveja, de homicídio, de bebedices, de glotonaria, de inimizades, de iras, de porfias, de pelejas, de heresias, de todas essas coisas que não levam a lugar nenhum, só leva para o inferno. Então a pessoa deixa de cumprir a missão para a qual
Deus o inventou, Deus criou, e Deus não criou de qualquer forma, porque a Trindade estava reunida, e Ele disse: façamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você tem um potencial divino em você, e você não quer glorificá-lo, uma vez que Ele lhe fez para isso. Efésios 1:12, Ele nos fez para o louvor da sua glória. Diga amém. Então nós fomos feitos para glorificar a Deus. Então vamos glorificar ao único que é digno de receber toda honra, glória, domínio e poder. Devemos nos prostrar diante dele com total e absoluta adoração. Isso porque, olha, o que diz aqui: só tu és Yahvé, o Senhor. Criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Lá nos céus, anjo, arcanjo, querubins e serafins adoram continuamente ao Senhor, e nós hoje aqui estamos o adorando em espírito e em verdade. Não precisamos de nenhuma invenção de imagens, porque nós adoramos unicamente a Deus. Fomos feitos para isso, para o louvor da sua glória, e por isso mesmo precisamos nos prostrar diante dele. Tiago 1,17 diz que toda dádiva boa e todo o dom perfeito vem de onde? Vem de Roma, vem da Basílica, vem daquele que está sentado na cadeira do poder e que é então o representante. É isso? Vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação, nem sombras de mudança. Glorifique somente a Ele, porque é dele que vem todo o bem que nos alcançou e nos alcança e está conosco para sempre, não é por um tempo. Então tudo vem dele, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele nada podemos fazer. Isso é a palavra que diz. Aí há uma cena gloriosa que eu quero ler com vocês para a gente encerrar. Olha lá nos céus. Apocalipse 4, 9 em diante. Toda a criação se prostra. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Agora uma parte bem linda, olha. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Amém? O que é que eles fazem? Eles pegam as suas glórias, as suas coroas, aquilo que conquistaram,
E então eles reconhecem que aquilo não foi um ganho por conta e risco próprio. Eles reconhecem que aquilo é graça de Deus, é favor de Deus, é benefícios de Deus, são boas dádivas vindas do Senhor, e eles não se eximem de oferecer aquilo de volta para Deus, e eles lançam as suas coroas, prostrando-se e adorando e dizendo: tudo é teu. O salmista disse: tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Isso é adoração. Eu quero perguntar se você ainda não é um adorador. Se você quer se tornar um adorador hoje, mas adorador de verdade, e você vem do jeitinho que está, não é preciso você fazer porque você não pode, quem faz é Ele. A salvação é oferecida pronta. Jesus preparou, e quando Ele preparou, Ele chegou ao final na cruz, Ele disse: está consumado, está concluído, está pago. E Ele oferece de graça agora, dizendo: vinde a mim, e você venha e se lance aos braços de Jesus, não importa onde você esteja agora, se no seu carro, se na sua casa, se no trânsito, onde você estiver, você pode invocar o nome de Jesus e ser salvo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Se você ainda não usufrui desta salvação, Jesus está oferecendo aqui. E nós vimos que esses seres que estão agora habitando o reino definitivo, o reino eterno, eles lançam-se sobre suas faces, eles se prostram e eles tiram as coroas de suas próprias cabeças e lançam-nas perante o Senhor. Vamos nos lançar perante o Senhor, espírito, alma e corpo rendidos, entregues ao Senhor, e assim nós seremos felizes, bem-aventurados. Quando a gente honrar somente a Deus. Jesus Cristo disse ao próprio diabo, quando o diabo desejava que ele o adorasse, e ele disse que somente Deus é digno de receber o culto, ninguém mais. Foram as respostas de Jesus ao próprio diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Amém? Então nós não precisamos prestar culto a nenhum outro ser humano. A gente respeita os bons exemplos, a gente procura imitá-los. Olha Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então a gente considera, a gente respeita, a gente aprende com eles, a gente aprende com Maria, a gente agradece a Deus por ela ter se submetido à palavra de Deus e ter sido o que foi, ter deixado o exemplo de fé que deixou, de resignação, de sofrimento, sem desistir. Então a gente considera tudo isso, mas a nossa adoração é somente ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para casa com este Sola da Reforma bem vivo. Glória somente a Deus. Amém?